Atenção! O conteúdo deste vídeo é de caráter religioso e sem fins lucrativos. Portanto, se você quiser prosseguir e continuar assistindo, será por sua total responsabilidade, cabendo sua análise crítica individual sobre o assunto. O bestianismo é um movimento espiritual cujo o objetivo é a livre divulgação da doutrina bestiana, que acredita na volta de Jesus como besta, ou seja, fora de Cristo, com a finalidade de cumprir as profecias relacionadas ao fim dos tempos. Portanto, se você se posiciona contra o fim ou quer impedir o apocalipse, vai reclamar com o autor das profecias, que é Deus, e não comigo. Pois o que ele disse deve se cumprir, esteja você gostando ou não gostando. A liberdade de expressão e de crença estão garantidas de acordo com a Constituição Federal de 1988, no artigo 5º em seus incisos 4º, 6º e 9º. Não bastasse ser rejeitado pelos judeus, agora também é pelos cristãos? Não bastasse filho contra pai, agora é neto contra filho? Não bastasse ter superado a lei, agora tem que superar Cristo? Não bastasse ter morrido na cruz, agora também terá que morrer no lago de fogo? Não bastasse apenas lutar contra o mal, agora também terá que lutar contra o bem? Não bastasse existir apenas um único Deus, agora tem outro? Até quando? Me diga, até quando esse sofrimento nunca terá fim? Bem-vindos ao fim. Já morou numa casa que não era dele e ainda se muda para ficar em cima de outra casa para ir contra aquela que morava antes? Tentaram destruir a casa para fazer o morador sair dela, e assim que saiu, consertou ela de novo. Aquele que não voltar, este é o último a morrer. Cristo voltou da morte, porque não era o último, deixando em aberto mais uma morte pendente. O diretor desconta no chefe. O chefe desconta no funcionário. Mas o funcionário não tem em quem descontar. Enquanto houver alguém para ser descontado, vai se descontar dele. O pai foi para cima do filho e o filho foi para cima do neto, mas o neto não vai para cima de ninguém. Anteriormente, judeu não aceita que Deus tenha descido do céu, porém os cristãos aceitam. Posteriormente, cristão não aceita que Jesus tenha mudado de corpo, isto é, ter deixado de ser Cristo, porém os bestianos aceitam. Judeus passam a aceitar que Deus tenha descido do céu a partir do momento que o espírito intruso desocupa o corpo, isto é, quando Jesus sair de Cristo. Para o judeu, é um absurdo Deus ter um filho, mas para o cristão, não. Para o cristão, é um absurdo o Filho de Deus ter um filho, mas para o bestiano, não. Quer dizer que Deus pode ter um filho, mas o Filho de Deus não pode? Os fariseus e doutores da lei no passado são os mesmos crentes e doutores de Cristo da atualidade.
Eu vou ler agora a parte que está escrito em João, capítulo 5, a partir do versículo 15, que diz: O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus: Meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Jesus lhe deu esta resposta: Eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Isso foi de João, capítulo 5, do 15 ao 19. Agora vamos readaptar essa mensagem para os dias atuais. Aí seria qual versículo? A partir do 18, né? Por essa razão, os cristãos mais ainda queriam que Cristo o matasse, pois não somente estava violando o amor ao próximo, mas também estava até mesmo dizendo que o Filho de Deus era seu próprio Pai, igualando-se ao Filho de Deus. Porque, tipo, do mesmo jeito que os judeus viram que Jesus, como Cristo, curou em pleno sábado e no sábado não podia trabalhar, então, para eles, Cristo, que era Jesus, quando estava na época lá, ele estava transgredindo a lei, porque ele curou no sábado e no sábado não pode trabalhar. Então, tipo, isso revoltou os judeus. E não só por isso, porque ele se dizia filho de Deus. Então, tipo, isso incomodou muito, porque eles não aceitavam isso. E não será diferente na volta quando Jesus Júnior Besta, que é o neto de Deus, vir. Os cristãos vão se revoltar para cima dele e, tipo, onde que esse cara tá amando o próximo? Pô, instaurou uma perseguição aí, tá fazendo guerra, entendeu? Porque, tipo, imagina, o mundo vai estar em caos, o mundo vai estar em colapso, em plena guerra. Então, tipo, como é que as pessoas vão enxergar nisso que o reino de Deus está acontecendo? Isso porque tem uma passagem que fala que o reino de Deus não vem com aparência exterior. O que vem com aparência exterior é o que vem depois da grande tribulação, que é o reino dos céus que vai descer efetivamente sobre a terra, que é quando Cristo descer, né? O Cristo 2 no caso, que é Jeová Cristo 2 ou Lúcifer Cristo 2, como preferir. Enfim, é quando ele voltar que ele vai implantar esse reino celeste na terra, que de fato vai ser um paraíso na terra, vai ser um tempo muito bom, mas isso é só depois da grande tribulação. Eu estou falando da grande tribulação, que é o Apocalipse, que é durante o reinado da besta, que no caso se refere à volta de Jesus, porque Jesus vai voltar como besta. Então esse reinado dele durante 3 anos e meio vai ser só guerra, mas tem um porquê, tem um objetivo, entendeu? Porque o mal ainda está por vir. Às vezes a pessoa fala: o mal é a besta, Cristo vai vir para impedir o mal, que é acabar com a besta. Não, a besta vem como um livramento. O mal é o Cristo que vai vir depois dela, entendeu? Então, tipo, perceba que a perspectiva muda dependendo do lado que você tá. Como eu, no caso, estou do lado de Jesus, que vai voltar como besta, eu já vejo Cristo como inimigo. Por quê? Porque eu sei que Jesus já não está mais em Cristo.
Entendeu? Se você não tem essa visão, se para você que é cristão, que não aceita que Jesus saiu de Cristo e que voltou agora como besta, então para você Jesus continua como Cristo. Para você, Jesus vai voltar como Cristo. Mas nós que somos bestianos temos uma crença diferente. Por quê? Porque nós cremos que Jesus veio como Cristo na sua vinda, mas na volta ele virá como besta para pelejar, né, para lutar contra o Cristo 2, ou seja, do mesmo jeito que ele veio como Cristo, morreu dentro de Cristo crucificado. Vai voltar mais uma vez, só que fora de Cristo para morrer fora dele, ou seja, o próprio Cristo vai matar Jesus. Aí a pessoa pensa, nossa, mas tem que ter essa dissociação para poder entender. Vocês pensam que Jesus e Cristo são a mesma coisa, mas não são. Cristo se refere ao corpo de Deus. Agora, Jesus é o Espírito do Deus intruso, do Deus que veio do universo de fora e entrou aqui dentro para nos tirar daqui. Então você tem que entender que essa realidade é uma mentira. Ele entrou aqui dentro para nos salvar, para nos tirar daqui e levar para lá. É lá fora que é a verdade, não aqui dentro. Isso que você chama de vida é mentira, criada por esse mentiroso. Entendeu? E aí eu falo isso, as pessoas acham que eu estou brincando. Isso daqui não é uma brincadeira, entendeu? É uma coisa séria. E aí, tipo, como é que eu faço isso? Porque eu não posso chegar a abrir sua cabeça e enfiar essa crença para você ter que entender. Você tem que entender que não sou eu não estou falando isso por conta própria. Essas ideias não são minhas. Foi revelação de Jesus para mim, eu estou passando para os outros. Entendeu? E eu não sou melhor que ninguém, porque do mesmo jeito que Jesus revelou para mim, ele pode revelar para qualquer pessoa. Entendeu? Então eu não sou melhor que ninguém. Entendeu? Eu estou fazendo o que tem que fazer, o que tem que ser feito. Entendeu? Então, tipo, não questione, por que fulano faz isso? Isso é errado, isso não é de Deus. Vai questionar com ele, entendeu? Eu não criei o Apocalipse. Pô, desculpa eu acabar me exaltando, mas tipo, se Jesus não tiver comigo, eu não tenho poder nenhum para te convencer das minhas palavras, entendeu? Então, tipo, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Então, vocês têm que entender que o que eu falo não vem de mim, vem de Jesus ter falado para mim ou passado para os outros. Vocês têm que entender que o Jesus Júnior Besta é o enviado de Deus, ele é o filho do Filho de Deus, filho do Filho, né, no caso. Então, tipo, ele é neto de Deus. Do mesmo jeito que Jesus Cristo é filho de Deus, Jesus Júnior Besta é filho do Filho de Deus. O neto é filho do filho e o filho é filho do pai. Não é difícil de entender, entendeu? A diferença é que antes tinha o quê? Tinha o pai e o filho. Agora o pai virou vô, porque agora tem neto. E o filho também virou pai, porque agora tem outro filho, né? O filho por parte do pai e o filho por parte do filho. Não é difícil de entender isso. E continuando mais para frente, em João, ainda no capítulo 5, mas no versículo 46. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Aí no caso, readaptando para os dias atuais, se vocês crescem em Jesus Cristo 1, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Se Moisés falou acerca de Cristo, aonde que Cristo falou acerca da besta? Aí tem várias passagens, né? Vou citar alguns aqui que eu separei. João 17:12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tendo guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Aqui já é citado um nome, o filho da perdição. Um dos nomes, né? Porque são vários títulos. E aí em João 9:4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Isso também é um outro exemplo, porque tipo,
É como se, que nem no trabalho não tem dois turnos, por exemplo, o turno da manhã e o turno da tarde, que seria a noite, né? Tarde para noite e manhã para tarde. Aí o turno da manhã fica até tal horário, aí troca. Aí o pessoal da manhã sai e o da tarde entra e fica até o fechamento. A mesma coisa. Então, nesse caso, é como se houvesse, ele desse a entender que existe dois turnos, que Cristo opera durante o dia. Ele está relacionado ao bem, à luz, é a versão luminosa. Então, durante a noite, já não pode trabalhar. Se ele já trabalha de dia, à noite ele vai descansar, porque à noite ele não trabalha. Mas aí tem o período noturno, daqueles que trabalham à noite. Quem que trabalha na noite? A besta. Por quê? Porque ela representa as trevas, a escuridão, a noite. Ou seja, o mal, né? No caso, a versão sombria. Ou seja, é ela que vai trabalhar durante a noite, porque enquanto Cristo trabalha durante o dia, a besta descansa. E quando a besta trabalha à noite, Cristo descansa. É esse revezamento, essa troca de turno. Então, só nessa passagem já dá a entender que à noite já não é mais ele que opera, né? Ele faz as obras só durante o dia. Aí em João 14:30, já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Claro que não tem nada nele, porque, como eu te falei, a besta, ele é a volta de Jesus fora de Cristo. Então é óbvio que não tem nada nele, porque já não tem mais relação nenhuma. Do mesmo jeito que o cristianismo, ele surgiu do judaísmo, e o cristianismo não é uma vertente do judaísmo, não é mais uma vertente dentro das várias vertentes que tem, entendeu? Ela é uma religião independente, embora tenha vindo da mesma. Entendeu? Então, tipo, da mesma forma, a besta é independente de Cristo, embora tenha vindo por ele. A lei, ela antecedeu Cristo. Cristo veio da lei, mas já não tem mais relação com a lei. E da mesma forma, a besta veio de Cristo, mas não tem mais relação, porque é um fora do outro. Por isso que eu falo, Jeová fora da lei é Jesus Cristo. E Jesus fora de Cristo é Jesus Júnior besta. Então ele sempre vem fora do anterior quando ele estava. Então, tipo, príncipe, né, deste mundo. Então, nesse caso, Jesus, ele é rei dos judeus. E já Jesus Júnior, ele é o príncipe dos samaritanos. Porque o contraste de judeu é samaritano, né? O lado oposto, né? E o lado oposto de rei é príncipe. Então, nesse caso, e, e também a Bíblia tem referência sobre o povo do príncipe, né? Que seriam os seguidores, né? Os gentios, no caso. Aí vou citar algumas passagens, como em Lucas, capítulo 21, versículo 24. E cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se complete. E em Apocalipse, capítulo 11, versículo 2. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E em Daniel, capítulo 9, versículo 26. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. E o mesmo termo que Paulo usou para se referir à besta, né?
Jesus também usou, né, que é o termo o filho da perdição, como vemos em 2 Tessalonicenses 2, quando ele fala no versículo de 2 ao 4, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Só que isso também é uma coisa que eu ia falar mais para frente, mas já vou falar aqui, porque acabei citando, né, a passagem. Esse negócio do assentar-se como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus, isso daí já aconteceu. Vou até ver se eu acho aqui, já que eu tô com a Bíblia aqui. Cadê? Então, achei. É em Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume de ir na sinagoga. E levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então você vê que, tipo, Cristo naquela época, né, Jesus como Cristo naquela época, ele entrou na sinagoga, templo, falou que a escritura se cumpriu, querendo parecer Deus, e se assentou como Deus na sinagoga, porque tipo tem um lugar de assentamento que os judeus deixam vazio porque eles esperam o Messias, né? E ele sentou exatamente naquele lugar. Então, tipo, isso já aconteceu. E de outra forma também, só o fato de Jesus ter habitado um corpo que não é dele, que é o Cristo, o qual o verdadeiro proprietário mais para frente, que é Jeová, quando tomar posse daquele corpo e vir na segunda volta para acertar as contas com Jesus do lado de fora, que ele vai voltar com o besta do lado de fora, né, para poder acertar as contas com ele. Ô, o que você fez com o meu corpo aqui, mano? Tá todo estraçalhado. Ele vai querer acertar as contas por isso, para vingar a morte que causou nele. Então, olha que engraçado, Jeová usa os judeus para tirar Jesus do corpo de Cristo, depois que consegue Cristo, vai acertar as contas com Jesus no outro corpo, que no caso ele vai estar como besta, né? Então, tipo, já não basta o cara morrer dentro de Cristo na cruz, aí sai fora de Cristo, aí vai ter que morrer de novo agora no fogo. É claro que eu falei, Jesus vai consumar a segunda morte sua em cima da besta, mas ele não vai sentir as dores como ele sentiu quando era Cristo, porque ali ele estava dentro do corpo. Na besta ele não vai estar dentro do corpo, ele vai estar em cima. Quem vai sentir vai ser o Jesus Júnior, que é seu filho, né? Ele que vai sentir as dores, no caso, da segunda morte de Jesus. Então, então isso já aconteceu e a questão é acertar as contas em cima disso, né? No caso do Jeová Cristo 2, quando for descer do céu para acertar as contas. Mas então, por que eu falei do corpo? Porque o corpo é o templo de Deus. Então, no caso, Jesus habitou, né, dentro do corpo humano de Deus, que é Cristo. Então, pode tanto se referir ao fato de Jesus estar dentro de Cristo, como o fato de Jesus, como Cristo, estar dentro do templo, que é a sinagoga, né? Então, esses dois templos, né? Dentro do corpo e dentro do templo, né? Que é a sinagoga. Então, tipo, dos dois jeitos se cumpriu.
Agora, esses outros caras aí que ficam soltando esses absurdos, onde já se viu construir um terceiro templo? Não, porque na cabeça, no imaginário, saca só, no imaginário do cristão, o que vai acontecer é o seguinte: vai vir a besta, né, que é o anticristo, vai se erguer um terceiro templo físico, né, um terceiro templo, no caso, seria de concreto, né? Teve o primeiro templo, que é o de Salomão, depois o de Herodes, e aí teria esse terceiro aí. Depois de muito tempo sem fazer, vai fazer agora. Resolveu fazer agora, né? Mano, ó que nada a ver. Aí esse cara vai entrar dentro desse templo e se proclamar Deus dentro dele. Meu, que absurdo. É muito absurdo isso. Isso daí não existe, não tem como existir. Se alguém está construindo um terceiro templo agora, manda parar. Manda parar que isso daí é antibíblico. Não se pode, em hipótese alguma, construir um terceiro templo. Não pode, não pode. Isso daí devia ser proibido. Não tem como. Isso daí vai contra as profecias. Porque, tipo, são 3 templos: o de concreto, que são aqueles dois, né? O de Salomão e o de Herodes. E o segundo templo, que é o templo humano, né, carnal de Deus, e o terceiro templo, que é o templo carnal do homem, que é o da besta, no caso. Então são 3 templos, sendo 2 de concreto, que está dentro do conjunto primeiro, né, templo, e o segundo templo, que é Cristo, que é o corpo humano de Deus, e o terceiro templo, que é o corpo humano do homem. Entendeu? Então são 2 carnais. O cara não saiu do templo de concreto para vir pro de carne, para retroceder de volta pro de concreto. Não, pô. O terceiro templo é de carne. Por isso que esse pessoal tá tudo relaxado, tá tudo assim, que nada, vai demorar para voltar. Porque antes da volta tem que se manifestar o anticristo. E para o anticristo se manifestar tem que construir templo. Então, enquanto o terceiro templo, né, no caso, não se constrói, vamos levando a nossa vida que o fim vai demorar para acontecer. Acorda! Terceiro templo é de carne. Não é de concreto, não. Não vamos construir. Porque não houve sequer um templo que não fosse destruído. Entendeu? Destruiu, reergueu outro, destruiu e nunca mais foi levantado outro. E da mesma forma, Cristo morreu, ressuscitou, e aí foi para a besta, e a besta vai morrer e nunca mais vai voltar. Entendeu? Não tem essa de terceiro tempo de concreto, não. Tira isso da sua cabeça. E agora vemos em Apocalipse, capítulo 17, versículo 8. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta, que era e já não é, mas que virá. Isto é, a besta, o termo besta significa a volta daquele que um dia foi. Aí no caso, troca a palavra besta por Jesus. Jesus, que era Cristo, já não é mais, voltou como besta e vai para a perdição. Esse é o real sentido dessa frase. Que besta significa a volta daquele que um dia foi, no caso, a volta de Jesus, que um dia foi Cristo. A mesma coisa se aplica à questão do Lúcifer, né? Que no caso, Lúcifer era o diabo, já não é mais. Vai voltar como Cristo 2. E no caso ele não vai para a perdição, porque quem vai para a perdição é a besta, não é o Cristo 2. Cristo 2 vem para julgar, é ele que vai lançar a besta no fogo. Então, no caso, ele não vai para a perdição. Mas aí você vai entender isso quando a gente vê em Apocalipse 17, versículo 11. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é do 7 e vai à perdição. Bem, ficou meio mal traduzido isso aqui, porque tipo, não dá para entender o real sentido que ele quer passar. O que ele quer dizer é o seguinte:
A besta que era e já não é, porque ele está falando de duas pessoas ao mesmo tempo, não está falando só de uma. Que fica estranho porque dá a impressão que é uma, mas não é, é duas que tá se referindo aqui. Ela está se referindo ao oitavo e está se referindo ao sétimo. Porque a impressão que fica quando se lê isso de forma literal, sem ter uma malícia por trás para entender o real sentido da coisa, quando você lê assim nu e cru, você pensa o quê? Que o oitavo é a volta de um dos sete. Quer dizer, veio como um dos sete, aí faleceu e voltou como oitavo. Não, essa não é a real tradução. A tradução é que um se refere ao oitavo e o outro se refere ao sétimo. Porque o oitavo é o Cristo 2, é o que vem depois do sétimo. Esse é um dos sete, se refere ao sétimo que vai para a perdição, é o sétimo que vai para a perdição. O oitavo é o que vai julgar o sétimo, que vai lançar ele na perdição. Então existe a besta que é o oitavo e a besta que é o sétimo, porque os dois representam a volta. Porque o oitavo se refere à volta de Cristo e o sétimo, que vai vir antes dele, se refere à volta de Jesus. É Jesus que vai para a perdição, Cristo não vai. Jesus morre duas vezes, mas Cristo só morre uma vez, já morreu, aliás. Morreu e ressuscitou. Então, no caso, é só Jesus que morre duas vezes, uma vez como Cristo e outra vez como besta. Entendeu? Então, tipo, tá, um é o oitavo, o outro é o sétimo. Que seria essas bestas? Então, a besta é a volta, né? Então, no caso, a besta que sobe do abismo, que vai para a perdição, é o sétimo. Essa é a que sobe do abismo. Agora, Cristo 2, que desce do céu, que seria a besta que desce do céu, esse é o que vai vir para julgar a besta, né? Que é o sétimo. Falam que eles são mais para frente, né? É que no caso, como fala de oitavo e sétimo, é porque houveram outros, né? Teve o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, até chegar no sétimo e no oitavo, que seriam esses mais recentes que eu falei. Então, quem seriam os outros? Na verdade, são 7 reis, né? Que seriam 7 montes sobre os quais a prostituta da Babilônia se assenta, né? Eu estou tentando achar aqui a passagem. Achei. Em Apocalipse 17, continuando, no versículo 9. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram, e um já é, e outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Aí você vê uma passagem similar a esta, que eu acredito que tenha conexão sim. Em João, capítulo 4, no versículo onde Jesus conversa com a mulher samaritana. Versículo 16. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Aí mais para frente, no versículo 25, a mulher disse: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu o sou, eu que o falo contigo. Então, recapitulando, você vê a parte que Jesus fala para a mulher samaritana: Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Aí ela retruca mais para frente e fala: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo, o que é muito semelhante com aquela parte escrita em Apocalipse 17, quando fala que 5 já caíram, um ainda existe. Aí vem a parte do Messias quando ele vier.
Outro ainda não é vindo, mas quando vier, convém que dure um pouco de tempo. O Messias ainda não é vindo, mas quando vier, ele nos anunciará tudo. Então, tipo, 5 já caíram, um existe, que é o que não é marido dela. Aí o Messias ainda virá, que é esse daí que um ainda não é vindo, mas quando vier, convém que dure um pouco de tempo, que é exatamente o sétimo. O oitavo é o que vem depois do sétimo, que vai julgar ele, entendeu? Então, o que seriam os outros reis, né? Os outros reis, esses reis, ao contrário do que todo mundo pensa, porque eles ficam pensando, esses reis representam países do planeta Terra, representam políticos, poderes dos homens, enfim, nada disso. Esses reis, eles simbolizam os mensageiros de Deus que vêm de tempos em tempos, é, como na visão progressiva da fé Bahá'í, que de tempos em tempos sempre é enviado um mensageiro para a Terra. Então, na verdade, esses reis são nada mais que mensageiros de Deus. O sétimo, na verdade, seria o traidor, né? O impostor, no caso. Porque o corpo da besta, agora eu estou falando do corpo da besta. Ele começa pelo zero. O zero é a cabeça. Entendeu? O zero é a cabeça. Essa cabeça foi cortada. E aí caiu para o mar. E aí, dali para cá, é só monte. Primeiro monte, um mensageiro aí. Segundo monte, terceiro monte, quarto monte, quinto monte, até chegar no sexto. Esses 6 montes aí, fora a cabeça, representam os mensageiros de Deus. Pode ser Buda, Krishna, Maomé, Zoroastro, enfim, o que for. Chegou no sétimo, porque a cabeça zero, ela representa Cristo, que é a cabeça da besta que foi cortada e caiu no mar. Aí o Espírito que estava em Cristo se manifestou no sétimo. E aí a cabeça, ela saiu do mar e voltou para o corpo. Ela é o oitavo. Perceba, o Espírito que se manifestou na cabeça zero se manifestou no sétimo monte. E a cabeça que tinha sido cortada do corpo caiu no mar e depois saiu do mar e voltou e se encaixou de volta no corpo, é o oitavo. Então, portanto, o oitavo rei é a volta do rei zero. O rei zero é Jesus Cristo 1. E o rei oitavo é Jeová Cristo 2, que é a cabeça que é posta de volta no corpo. A princípio ela tinha sido cortada e depois ela encaixou de volta no corpo. O que isso significa? Que Cristo saiu da terra e foi para o céu, que seria o mar, e aí a volta de Cristo, sair do céu e voltar para a terra, ou seja, a cabeça voltar de volta para o corpo. O corpo da besta, no caso, seria a representação da terra, dos diversos mensageiros de Deus que passaram pela terra. Aí, no caso, esse sétimo monte aí, ele também vai ser cortado da terra, vai ser morto. Por quê? Porque esse sétimo monte é a volta de Jesus, enquanto que a cabeça que volta no corpo é a volta de Cristo. Eu tenho uma ilustração que ajuda a entender melhor isso, porque eu explicando assim fica meio confuso de entender, mas você vai entender. E o último, que seria o nono, né? O nono rei, no caso é Bahá'u'lláh, porque ele é o Cristo, ele é filho do homem que se chama Bahá'u'lláh. Por quê? Porque se Deus está no céu e vai vir para a terra como Cristo, o trono não pode ficar vazio. Então, no caso, vai ser um homem que vai ficar ali enquanto Deus fica na terra. Por isso que se fala que, no caso, que a besta é o filho de Jesus, porque Jesus está em cima do homem, ou seja, Deus acima do homem. Agora, Cristo 2 seria o quê? Deus aí em cima dele, o homem, ou seja, o homem acima de Deus. Então, por isso tem que decidir entre a besta ou Cristo 2, porque a besta, no caso, é o homem e em cima dele tem Deus. E no caso, Cristo 2 é Deus e em cima dele está o homem, porque o trono não pode ficar vazio. Então, ele desceu e outro ficou no seu lugar. No caso, o Bahá'u'lláh foi um dos mensageiros de Deus no passado, e aí agora ele vai ficar como Deus enquanto Deus estiver aqui embaixo na terra como Cristo.
Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e aperte o sininho para receber notificações dos novos vídeos que serão lançados neste canal. E se inscreva também. Siga nas redes sociais, @bem-vindos ao fim.